Quem nunca trabalhou numa empresa onde um departamento ficava falando mal do outro, ou um departamento tinha algum problema com o outro? Bom, recentemente eu assisti a série, ou a minissérie, o documentário do Spotify, The Playlist, que eu acho que vale muito a pena, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer aqui alguns ensinamentos, 3 principais ensinamentos que essa minissérie, esse curta aí, trouxeram para mim. Então, bora pro vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou trazer 3 ensinamentos principais e que eu acho fundamentais para toda e qualquer pequena, grande, média empresa seguir. O primeiro que eu tenho aqui anotado são times são muito importantes. E aqui tem 2 coisas que eu gosto de dividir. A primeira delas é saber identificar boas equipes e formar boas equipes. E isso só é possível se a pessoa tiver uma liderança muito boa. E no início do vídeo eu falei sobre departamentos que brigam uns com os outros, e aqui entra um grande segredo que eu acho que as empresas precisam ter. Os departamentos eles não devem brigar e ficar jogando a responsabilidade de um para o outro, e sim trabalhar em união. Então muitas empresas hoje elas trabalham num modelo muito parecido com o Spotify, onde eles têm pequenas equipes, e dentro dessas pequenas equipes eles têm, sei lá, vamos lá, tem desenvolvedor junto com jurídico, com marketing, com contábil, para eles poderem trabalhar juntos e poderem reportar de equipes para equipes. Então, eles deixam de ter aquele negócio de, eu preciso fazer um determinado sistema e nesse sistema nós vamos envolver uma parte legal da empresa, né? E aí eu estou esperando, já faz 2 semanas, uma resposta do jurídico. Então eu fico jogando para o jurídico o porquê que meus prazos estão atrasados. Dessa forma, se a equipe ela trabalha de uma forma contínua e junta, esses problemas eles deixam de existir, porque as equipes elas estão trabalhando lado a lado. Às vezes não precisa ser uma equipe formada com um advogado, por exemplo, ou um contabilista. Não, a ideia é só que as equipes elas estejam unidas e não que fique jogando uma responsabilidade para outra, porque isso, faz com que as equipes elas comecem a entrar em conflito e comecem a passar um problema para o outro, enxergam um problema de uma outra equipe e começam a passar adiante, ao invés de tentar resolver os problemas como um todo. Então aqui entra não só a parte de liderança, desenvolvimento de equipe, como também de cultura da empresa, como que a empresa faz para deixar tudo isso muito bem claro, alinhado aos propósitos e objetivos da empresa. O número 2, ele é a criatividade e a inovação, no caso do Spotify, foi crucial. E para muitas empresas, hoje inclusive eu fiz um vídeo falando sobre mercados saturados. E por que a criatividade e a inovação podem ser coisas simples, não precisa ser uma coisa estrondosa, não preciso recriar ou criar um Google. Não, a ideia é que eu faça pequenas coisas, como por exemplo, ontem eu estava na classificação do Brasil para a Copa do Mundo de basquete, e antes do jogo tinham pessoas vendendo camisas do Brasil, claro, mas tinham pessoas que foram além. O que elas pensaram? Cara, como que eu consigo ganhar mais dinheiro? Como que eu consigo fazer com que as pessoas elas realmente comprem alguma coisa de mim? No estádio onde a gente foi assistir o jogo, os bancos, eles eram aqueles bancos que na verdade não é um banco, é uma arquibancada de concreto, aonde tu vai ficar num jogo de basquete por pelo menos 2 horas e a bunda literalmente fica quadrada. Então o que eles fizeram? Eles estavam vendendo um produto que realmente fosse agregar muito valor. Não era simplesmente uma camiseta, mas não, era um negócio para o teu conforto. Então são pequenos detalhes, eu não preciso criar um produto genial, não, são coisas simples que a gente consegue identificar no nosso dia a dia para fazer com que as coisas elas cresçam. E no caso do Spotify, foi, para quem não sabe, quem não assistiu, e vai aqui um pequeno spoiler, o grande diferencial deles foram as playlists, porque existiam 2 brigas no mercado, que era, nós queremos ter um player, onde eu posso tocar todas as músicas, que seja gratuito. Mas, de contrapartida, os músicos, as produtoras, precisam ganhar de alguma forma. Então eles iriam fazer com que as playlists fosse um atributo pago. Então eu só poderia ter uma playlist personalizada para ter as minhas músicas caso eu pagasse. Do contrário, eu teria que assistir ou então escutar um anúncio. E era um jogo, né, de 2 moedas. Então foi assim que eles começaram, e essa criatividade de como que eles iam fazer para lucrar, né, das 2 pontas, daquele pessoal que não quer pagar e daquele pessoal que quer pagar. Então eles conseguiram agradar todo mundo, pelo menos 80% de felicidade, que foi como eles colocaram. Então a criatividade foi essencial. E por último, a parte de tomar riscos, não seria tomar riscos, E por último seria a parte de se arriscar. Por que se arriscar? Bom, o criador do Spotify, um dos criadores no caso, ele
quando ele estava trabalhando para uma outra empresa, e ele estava de saco cheio dessa empresa. Inclusive, ele chegou a se candidatar para uma vaga no Google e foi rejeitado. E ele, muito insatisfeito, ele falou assim, cara, quer saber? Eu tô cansado do meu trabalho, eu não fui aceito pela empresa que eu queria ser aceito, eu sou muito inteligente, pelo menos ele se dizia ser, né? E claramente era. E eu não sei mais o que fazer, eu vou criar minha própria empresa. E ele ficou por diversos dias, meses ali, dentro da casa dele, assistindo noticiário, tentando ver quais eram as tendências, o que ele podia fazer, fez alguns sistemas que não deram certo, fez outros que deram um pouco certo, até que ele chegou de fato no produto final, que seria o Spotify. No produto final, eu digo, na ideia final, que seria o Spotify. E muitas pessoas acham que a ideia ela vem da noite pro dia, né? São raras as exceções, e de fato, quando a gente está todos os dias ali batalhando, tem muita gente que fala, que conhece alguém que já tentou várias coisas. E às vezes a gente dá um pouco de risada dessa pessoa que tentou e continua tentando, mas é essa pessoa que de fato em algum momento vai conseguir acertar. Ela, sei lá, começou um restaurante, aí começou uma escola de inglês, aí começou a vender perfume, vender o celular. Essa pessoa está constantemente procurando, e uma hora a sorte vai ajudar ela. Então, eu não estou dizendo que tem que sair por aí tentando de tudo, não, é que a gente precisa ir se encontrando no meio do caminho. E foi exatamente isso que aconteceu no Spotify, foi muito similar ao que aconteceu comigo, e é muito similar com o que acontece com muitas empresas, como por exemplo o Facebook. Também foi uma coisa que foi de tentativa, na brincadeira ali, que foi crescendo, e até hoje eles fazem muitos testes. É óbvio que hoje não é o Facebook, é a Meta dentro do Instagram, como vocês podem ver. Recentemente o Instagram tirou um botão lá de adicionar story e fotos lá de cima. Por quê? Porque eles fazem teste. E poucas pessoas utilizavam aquele botão lá de cima e só usam de baixo. Então são pequenas coisas que eles vão modelando. Possivelmente eles vão colocar um novo botão de ação lá e assim por diante. Então a criatividade e a inovação fazem parte total da disruptividade desse mercado, seja ele tecnológico ou não. E acredito que sejam esses os principais pontos do filme. Se vocês gostaram desse vídeo, escreva aqui nos comentários só para eu saber, porque eu adoro fazer esse tipo de review, eu assisto muitos filmes e fico analisando esse tipo de coisa. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Valeu!